Bem lá no fundo do oceano, algo incrível está acontecendo. A uma profundidade onde a luz do sol mal chega, um fenômeno fascinante está se desenrolando. Uma fenda enorme está se formando no fundo do mar, rachando a crosta terrestre. Esta fenda não é apenas uma pequena rachadura, mas uma abertura que se estende por quilômetros. Isso não é cena de filme catástrofe. É um fenômeno real descoberto por cientistas. Equipes de pesquisa dedicadas estão explorando essas profundezas, equipadas com tecnologia de ponta. Usando tecnologia avançada, eles monitoram de perto essa fenda subaquática e tentam entender suas implicações para o nosso planeta. Submersíveis equipados com câmeras e sensores capturam cada detalhe. Imagine a superfície da Terra como um quebra-cabeça gigante. Cada peça desse quebra-cabeça é uma placa tectônica, uma enorme laje de rocha que compõe a camada externa da Terra. Cada peça desse quebra-cabeça é uma placa tectônica, uma enorme laje de rocha que compõe a camada externa da Terra. Essas placas não são estáticas. Elas estão em constante movimento. Essas placas estão em constante movimento, ainda que muito lento. Elas se movem a uma velocidade de poucos centímetros por ano, mas ao longo de milhões de anos, essas pequenas mudanças se acumulam. Elas se movem e se deslocam ao longo de milhões de anos, criando montanhas, vales e até oceanos. Esse movimento incessante molda a geografia do nosso planeta, criando paisagens subaquáticas espetaculares. A fenda que estamos observando é um exemplo perfeito desse processo em ação. À medida que as placas tectônicas se afastam ou colidem, novas formações geológicas surgem, e a vida marinha se adapta a essas mudanças. Cientistas marinhos estão particularmente interessados em como essas fendas afetam os ecossistemas subaquáticos. Eles estudam como a vida marinha prospera em torno dessas rachaduras, criando habitats únicos e diversificados. Em alguns casos, essas fendas podem até levar à atividade vulcânica subaquática, com fontes hidrotermais que liberam minerais e calor, sustentando formas de vida que não dependem da luz solar. A exploração dessas profundezas nos ajuda a entender melhor a dinâmica do nosso planeta e a incrível diversidade de vida que ele sustenta. Cada descoberta nos aproxima mais de desvendar os mistérios do oceano. A fenda no fundo do oceano está se formando porque duas placas tectônicas estão se afastando. Essas placas são enormes blocos de rocha que compõem a superfície da Terra e estão em constante movimento, embora muito lento. Esse processo é chamado de expansão do fundo do mar. Ele ocorre principalmente ao longo das dorsais oceânicas, que são cadeias montanhosas submersas, que se estendem por milhares de quilômetros pelo fundo do oceano. À medida que essas placas se separam, o magma, rocha derretida do interior da Terra, sobe para preencher a lacuna. Esse magma é extremamente quente, com temperaturas que podem ultrapassar os 1.200 graus Celsius. O magma esfria e se solidifica, criando um novo fundo oceânico. Esse processo contínuo de formação de crosta nova é essencial para a renovação da superfície terrestre. Esse processo de expansão do fundo do mar é fundamental para o funcionamento do nosso planeta. Ele não só cria novas áreas de crosta oceânica, mas também desempenha um papel crucial na reciclagem da crosta mais antiga. É como uma esteira rolante gigante, constantemente criando uma nova crosta e empurrando a crosta mais antiga para longe da fenda. Eventualmente, essa crosta mais antiga será subduzida de volta ao manto da Terra, onde será derretida e reciclada. O movimento das placas tectônicas e a criação de novo fundo oceânico são processos lentos e graduais, mas nem sempre pacíficos. Essas placas gigantescas, que compõem a crosta terrestre, estão em constante movimento, impulsionadas pelas correntes de convecção no manto da Terra. Esse movimento pode ser imperceptível no dia a dia,
mas ao longo de milhões de anos, ele molda a superfície do nosso planeta de maneiras dramáticas. À medida que essas placas maciças se atritam, elas podem causar terremotos e erupções vulcânicas. Quando duas placas se encontram, a energia acumulada pode ser liberada de forma violenta, resultando em tremores que podem ser sentidos a milhares de quilômetros de distância. Além disso, a pressão pode forçar o magma a subir à superfície, criando erupções vulcânicas espetaculares. As áreas onde as placas tectônicas se encontram são frequentemente propensas a esses desastres naturais. Essas zonas de subducção, onde uma placa desliza sob a outra, são particularmente ativas. Aqui, a crosta oceânica é empurrada para o manto, derretendo e formando magma que pode alimentar vulcões. A fenda subaquática é um foco de atividade vulcânica. Nessas fissuras, o magma pode escapar continuamente, criando novas formações rochosas e alterando a paisagem submarina. Esse processo é essencial para a renovação da crosta oceânica. Vulcões subaquáticos, conhecidos como fontes hidrotermais, expelem água quente e rica em minerais, criando ecossistemas únicos e repletos de vida. Esses ambientes extremos são o lar de organismos que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar da Terra, adaptados para sobreviver em condições de alta pressão e temperatura. Essas fontes são uma prova do incrível poder da máquina térmica interna da Terra. A energia liberada por essas fontes hidrotermais não só sustenta a vida, mas também nos oferece uma janela para entender os processos geológicos que moldam nosso planeta. Através do estudo dessas áreas, os cientistas podem aprender mais sobre a dinâmica interna da Terra e a história geológica de nosso mundo. Essa fenda no fundo do oceano poderia eventualmente levar à formação de um novo oceano? A resposta é sim. Se as placas continuarem a se afastar, a fenda se alargará e, ao longo de milhões de anos, poderá se tornar uma vasta bacia oceânica. Os continentes e oceanos da Terra nem sempre estiveram em suas posições atuais. Eles foram moldados e remodelados ao longo de bilhões de anos pelo movimento das placas tectônicas. O Oceano Atlântico, por exemplo, foi formado pelo mesmo processo de expansão do fundo do mar que estamos testemunhando hoje. Seção 5: Oceanos crescentes, oceanos minguantes. Enquanto o Oceano Atlântico está se alargando, o Oceano Pacífico está, na verdade, encolhendo. Isso ocorre porque a placa do Pacífico está sendo empurrada para baixo de outras placas, em um processo chamado subducção. A superfície da Terra é um sistema dinâmico e em constante mudança. A formação de um novo oceano é uma prova do imenso poder das forças geológicas que moldam nosso planeta. É um lembrete de que a Terra é um sistema dinâmico, em constante evolução e mudança. Seção 6: Um novo continente? À medida que a fenda se alarga e um novo fundo oceânico é criado, é possível que as massas de terra sejam separadas e novos continentes se formem. Isso aconteceu ao longo da história da Terra. A separação dos continentes e a formação de novos tiveram um profundo impacto na evolução da vida na Terra. À medida que as massas de terra se separavam, plantas e animais ficavam isolados uns dos outros, levando ao desenvolvimento de espécies novas e únicas. Seção 7: O futuro da fenda. É difícil prever exatamente como a fenda subaquática evoluirá no futuro. Os geólogos continuam monitorando sua atividade e usando modelos sofisticados para entender as forças em jogo. O estudo das placas tectônicas e do interior da Terra é crucial para entender não apenas o passado, mas também o futuro do nosso planeta. Isso nos ajuda a nos preparar para desastres naturais e a gerenciar os recursos de forma mais eficaz. Seção 8: A vida encontra um caminho.
Apesar das mudanças drásticas que ocorrem no fundo do oceano, a vida encontra um jeito de prosperar. As fontes hidrotermais criadas pela fenda sustentam ecossistemas únicos que são adaptados às condições extremas. Esses organismos do fundo do mar fornecem informações valiosas sobre a resiliência da vida e a possibilidade de existência de vida em outros ambientes extremos, talvez até em outros planetas. Seção 9. Nosso planeta em transformação. A descoberta da enorme fenda no fundo do oceano nos lembra que nosso planeta não é estático. É um sistema dinâmico e em constante evolução que opera em uma escala de tempo vasta. Compreender esses processos nos ajuda a apreciar o delicado equilíbrio do nosso planeta e a interconexão de todos os seres vivos. É um lembrete de que precisamos ser bons guardiões do nosso planeta para as gerações futuras.